Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde já, nesse segundo momento já, desse 27 de 9 de 2025, estão finalizando bem setembro, estão recebendo aqui o ilustríssimo Robert Kennedy. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Sibeli, apresenta um pouquinho da trajetória, depois ele faz alguma complementação, eu acho que não peguei nem metade da formação desse ilustre. O que é que tem aí, Sibeli? Robert Kennedy, ele é professor de matemática e inteligência artificial, com especialização em ciências de dados e business analytics, fundador da Code Academy, atua na aplicação prática das ciências de dados em diferentes áreas, desenvolvendo soluções inovadoras com o uso de inteligência artificial generativa e programas. Tem alguma coisa mais que pode apresentar, que a gente pegou por alto seus conhecimentos, o que você tem de novo para nos trazer, além de sair? Basicamente é isso. Eu também tenho pós-graduação em astronomia, que foi onde eu aprendi programação, por incrível que pareça, tem tudo a ver. E, na verdade, a minha formação principal é física. Aí depois eu fiz algumas ramificações aí ao longo do tempo. O meu gênio mesmo. Sim, mas vamos adentrar logo dentro do contexto do papel do professor da inteligência artificial na educação de hoje. Quais os benefícios e os malefícios que ela traz, né? Que ela não traz, tem coisa boa, mas tem o outro lado. Isso é verdade. Você fica à vontade. Vamos lá, os benefícios para a comunidade escolar, como diretor, coordenador e professor. A inteligência artificial ela vai atuar na hora do professor planejar uma aula, na hora do professor elaborar uma prova. Elaboração de prova é uma coisa que demora muito, 1 hora, 1 hora e meia. Com a inteligência artificial hoje você faz questões muito mais interessantes. Em cerca de 20 minutos você consegue elaborar uma prova que você demoraria 1 hora, 1 hora e meia tranquilamente. É questão de calendário escolar também, que é uma coisa muito complicada para os coordenadores fazerem. A inteligência artificial pode estar te ajudando nisso. Inclusive, eu personalizei uma inteligência artificial para a escola onde eu trabalho, justamente para auxiliar os coordenadores nessas horas. Essa daí é a parte boa, né? Tem também a questão de você adaptar materiais didáticos a alunos com necessidades especiais, porque isso é uma demanda muito forte hoje no Brasil, uma vez que, segundo o Ministério da Saúde, 9,55% dos estudantes têm TDAH ou TEA. Então é importante você personalizar esse material didático pensando nesses alunos. E os malefícios, que a gente tem um problema sério, que é a educação de inteligência artificial não está regulamentada no Brasil. Ou seja, tanto professores como estudantes estão improvisando. Tipo assim, e quais são os principais benefícios, nós já falamos, e aí atrás os alunos, tipo assim, é proveitoso? Tipo assim, tem alguma tendência aí ele ter algum prejuízo no ensino, tipo assim, de não ter essa qualidade decente, que ele possa ter lá na frente um tropeço por ter abreviado muita coisa e não ter aprendido da forma correta? Muita. Hoje aqui no Brasil você tem um problema gravíssimo, que é a população brasileira infelizmente não gosta de ler. Hoje 47% dos brasileiros são leitores, ou seja, menos da metade. Isso diz que mais da metade dos brasileiros não gostam de ler. E a inteligência artificial, ela te entrega tudo de mãos beijadas. E aí, o aluno, ele só tá pegando a resposta, não tá lendo, tá só copiando. Infelizmente, é isso que tem acontecido aqui no Brasil, muito por conta de que a educação não está regulamentada. O uso da inteligência artificial. Aí tá só nos improvisos, as falas, com metade, né? Pois é. O ideal seria que todas as escolas tivessem uma matéria de inteligência artificial. Onde eu trabalho, eu que tenho uma matéria de inteligência artificial, onde eu preparei todo o cronograma do que os alunos vão ver ao longo das 30 semanas. E uma das coisas que eu me preocupei muito foi a inteligência artificial, ela não pode ser uma muleta. Ela é só uma ferramenta auxiliar na hora de você aprender alguma coisa. Tipo assim, e com a regulação, de que forma ela possa ser personalizada a nível Brasil? Vai ser uma matéria, uma disciplina personalizada? É futuro, imediato ou longo prazo? É uma boa pergunta. Infelizmente, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, essa questão da regulamentação, não só para a educação, mas para todas as áreas. Hoje, a única parte da sociedade que se preocupou com isso foi a advocacia. O Conselho Nacional de Justiça foi o único que se preocupou em regulamentar o uso da inteligência artificial na advocacia. Os outros profissionais, o resto da população, está usando meio que sem esse regulamento. E se o MEC não se preocupar com isso, a tendência é piorar cada vez mais. Porque as escolas, elas teriam um custo muito grande para implementar a inteligência artificial. E também tem a questão dos professores. Os professores precisam de um direcionamento.
Hoje, 93% dos 87% dos professores do Brasil que utilizam inteligência artificial não tem um regulamento interno na escola onde trabalha para fazer o uso bem feito da inteligência artificial. Esses dados são do TIT, um estudo feito com mais de 500 professores aqui no Brasil. Quando se fala de inclusão, a IA veio para ajudar? Demais. Nas mãos certas, com a formação correta, ajuda demais. Uma vez que você tem um material didático, que ele é produzido para todos os alunos. Mas esse material didático ele não se preocupa com aqueles alunos que têm TDAH, têm TEA, que são deficientes visuais, que são deficientes auditivos. E a inteligência artificial, ela pode sim estar pegando esse material didático e adaptando ele. Inclusive lá na Austrália tem uma inteligência artificial, e aí é iniciativa pública, tá? É o EduChat. Ele personaliza o material em tempo real. O professor manda na plataforma e imediatamente a inteligência artificial já sabe qual seria a dificuldade desse aluno e já adapta para a realidade dele. E essa inclusão, falta ainda, tipo assim, depende de um suporte. Tem profissional no mercado ou falta vir mais gente capacitada para gerir todo esse contexto? Ah, mas isso daí realmente é um problema. É um problema. Né? Aqui no Brasil, nossa, é um problema gigantesco. Então, seria interessante, primeiro, isso partir do público, da iniciativa pública, dar formação para esses professores. Eu já trabalhei na prefeitura e a gente tinha muitas formações, era uma formação por mês, 3 horas de formação por mês. Então, o ideal seria que o Estado desse essa formação para o professor, para ele manusear melhor essa ferramenta. Porque, lembrando, a inteligência artificial ela é apenas uma ferramenta, por enquanto. Mas é operado pelos seres humanos, então exatamente. Tem que investir mais em capacitação, né? Demais. O pessoal fala muito em infraestrutura e termina esquecendo da capacitação. Não adianta nada você ter uma Ferrari e talvez colocar uma pessoa que não sabe como é que ela funciona. Mas isso daí novamente, não é culpa dos professores, tá? Eu sou professor, eu passo muito por isso. A culpa não é nossa. Tipo assim, então os exemplos na prática são totalmente diferentes, né? É outra realidade, né? Muito. E vamos aprofundar mais, tipo assim, você tem outros conceitos, tipo assim, além da inteligência artificial, sala de aula, tipo assim, quais são os outros ensinamentos, tipo assim, que você gosta de fazer no dia a dia que lhe dá prazer? Vamos fugir um pouco dessa realidade aqui da inteligência artificial. O que lhe dá mais prazer em ensinar? Nossa, boa pergunta. Tem muitos alunos que até perguntam, professor, por que você ainda dá aula? Sendo sincero, porque eu trabalho com programação. Sim. Recentemente eu virei programador pleno, trabalho muito com programação, mas sinceramente eu não sei explicar, é uma coisa muito boa. E outro, o local que eu trabalho hoje é um local que fez parte da minha história, que a minha mãe chegou lá pedindo uma oportunidade para mim, que eu vim em escola pública, pedindo uma oportunidade para mim, porque eu era um bom aluno na escola pública, o diretor deu a chance para eu estudar, passei lá 4 anos, passei em primeiro lugar no vestibular, aproveitei essa oportunidade, anos depois, fui lá pedindo uma chance com o próprio professor. Quem está nos acompanhando aqui está só começando nosso segundo momento aqui, mas está incrível. A gente vai adentrar um pouquinho mais, falando de inteligência artificial, como ela pode apoiar o professor, mas jamais vem substituir, né? Isso daí é até uma observação importante a ser feita, porque tem muita gente falando nas redes sociais que a inteligência artificial, no futuro, ela vai substituir o ser humano. Na verdade, o que vai acontecer é que a inteligência artificial, nas mãos de um ser humano, vai substituir outro. Ou melhor, uma pessoa que sabe lidar com a inteligência artificial vai substituir no mercado de trabalho uma pessoa que não sabe lidar. Na verdade, é isso que vai acontecer. Mas como que ela pode apoiar? Eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto muito desse exemplo, porque eu gosto muito de história. Imagina que você é um professor de história e está falando da Revolução Francesa. Imagina que você pede para a inteligência artificial se passar por Napoleão Bonaparte. E aí você, durante as suas aulas, você conversa com a inteligência artificial e entrevista ela como se ela fosse Napoleão Bonaparte. Imagina como isso marcaria a história de um aluno, né? Ele chegando em casa e dizendo assim, pai, você não sabe o que aconteceu. Na aula de história, o professor colocou a gente para conversar com Napoleão Bonaparte. Senaiar dos lados. Isso, exatamente. e ela faz muito isso. E você pode conversar com a inteligência artificial. Tem muita gente que faz isso, principalmente na área da advocacia.
No seu dia a dia, o que você gosta de fazer? Fala um pouco da sala de aula no seu trabalho. Traga alguns conceitos que você gosta de fazer que lhe dá prazer. Fora da IA. Fica à vontade. Eu acho que o que eu mais gosto de fazer é pensar. Pode parecer uma coisa meio doida, mas eu como programador, o pessoal pensa que programador é aquele rapaz que passa o dia todo na frente de um computador só escrevendo código. Não, você passa boa parte do dia pensando em como você faz para resolver determinado problema. Porque o programador, ele não escreve código, ele resolve problemas utilizando a programação. Então eu gosto de pensar em como que o usuário vai se comportar diante de determinado software que eu estou desenvolvendo. Essa daí é uma das coisas que eu gosto bastante. E sobre dar aula, é uma coisa que eu quis desde 2013, desde o segundo ano. Na escola que eu estudei, no colégio CPI, eu sempre tive muitos professores bons, muitos professores bons. Eu olhava e falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. É tanto que quando eu fiz o vestibular, a minha nota foi muito boa. E a minha família se surpreendeu quando eu escolhi fazer física, quando eu escolhi ser professor. Só que eu acho que talvez tenha sido a melhor decisão, realmente. Porque ser professor hoje é uma das coisas que eu mais me divirto fazendo. A prova disso são os alunos. Os alunos até falam assim, meu Deus, o Robert nunca entra aqui irritado. Mas por que eu vou estar irritado se eu estou fazendo o que eu gosto? E dentro dessa parte da educação que veio para mudar o mundo, cite alguns exemplos práticos que estão nessa crescente do nível Brasil. Do Brasil? Sim, o Brasil como um todo. Tá, eu vou falar 2 exemplos. Um do Brasil e um aqui do Piauí, mais especificamente aqui de Teresina, com a Code Academy. Lá em São Paulo, vou começar com esse exemplo lá de São Paulo, que é uma iniciativa pública. Lá em São Paulo, tem uma plataforma onde os alunos colocam a atividade deles ali, e aí a inteligência artificial corrige, dá o feedback inicial para os alunos, e o professor só vem e corrige o feedback que a inteligência artificial deu. Então isso daí está sendo um case de sucesso muito, muito bom lá em São Paulo. Aqui no Piauí você já tem a matéria de inteligência artificial regulamentada pelo estado do Piauí. E a Code Academy é uma escola de programação e de desenvolvimento de inteligência artificial. E eu vou lhe falar aqui algumas coisas que os alunos fizeram lá que chamou bastante a atenção da comunidade de uma maneira geral. Os alunos desenvolveram inteligência artificial que corrige redação. Por que eles tiveram essa ideia? Eles falaram que quando eles recebem a redação, tem lá alguns comentários, só que eles queriam mais comentários. Só que você também não pode exigir isso do corretor, porque para corrigir uma redação leva em média 5 minutos. E aí eles tiveram essa ideia de falar assim, não, vamos desenvolver uma inteligência artificial que corrige redação. E você tira a foto da redação, coloca o tema, e ela já sai comentada, competência por competência, uma nota competência por competência, e os pontos fortes e os pontos fracos da sua redação, dando aí uma oportunidade do aluno melhorar. Esse daí é a Clarice AI, que é uma inteligência artificial que hoje tem mais de 1.000 usuários aqui em Teresina. Tem também a Language, que em breve vai ser lançada, que é uma inteligência artificial trilingüe. Ela ajuda o estudante a estudar português, inglês e espanhol. E ela também conversa com o estudante em português, inglês e espanhol. Imagina aí uma aula de inglês, onde você tem uma inteligência artificial interagindo em inglês com os alunos, falando inglês com os alunos. Isso daí elevaria bastante o patamar dessa aula. Diante de tudo isso, há risco ou dependência excessiva de se uso? Vamos por aí, explica um pouco pra gente aí. Tem. Porque, como dito anteriormente, o brasileiro ele não gosta de ler. E isso daí é um problema, porque se você não gosta de ler, você só tá pegando a resposta da inteligência. Muitos, né? Estão só pegando a resposta da inteligência artificial, dando Ctrl+C, Ctrl+V, não estão nem lendo. Inclusive, teve até um estudo feito pelo MIT, pela doutora Natália, que é a PhD em linguística. E nesse estudo, ela acompanhou 2 grupos de estudantes por 4 meses. Um grupo de estudantes, ela colocou eles para utilizarem o chat GPT para tudo.
Ah, vou fazer um trabalho, pode usar o ChatGPT. Ah, prova, pode usar o ChatGPT. Ah, lição de casa, pode usar o ChatGPT. E outro grupo que não utilizou nenhuma inteligência artificial, fez na raça. Pois bem, depois de 4 meses, os alunos que utilizaram a inteligência artificial para estudar, foi visto, comparado, né, com aqueles que não utilizaram, foi visto uma menor atividade cerebral. E também eles tiveram mais dificuldade de lembrar conteúdos vistos nos últimos 4 meses. Inclusive, eles nem lembravam alguns trabalhos que eles mesmos fizeram. Eles fizeram um trabalho, entregaram para o professor, 4 meses depois eles não lembravam mais. Por quê? Porque não foi ele que fez, foi a IA. Isso daí é um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo. Isso não é exclusivo do Brasil. Fica complicado. Porque quando for prestar conta, for fazer um vestibular valendo mesmo, aí cadê a redação? Cadê o que ele aproveitou do decorrer do... Não, e na vida real também, na vida real. Onde a inteligência artificial ela não faz tudo. Ela não consegue pensar. Mas que a maioria da população pensa que a inteligência artificial pensa, mas não, ela não pensa. Quem tem que pensar é o ser humano. Como podemos garantir, tanto na escola pública como na particular, essa qualidade de ensino usando a IA? Isso daí é uma iniciativa que tem que partir do Ministério da Educação. Apenas o Ministério da Educação pode resolver esse problema. Hoje o Brasil conta com 178.500 escolas públicas. Dessas 178 mil escolas públicas, 65% têm acesso à internet. Tudo bem. Vamos imaginar, Braga, que dessas 178.500, nenhuma delas tem laboratório de informática. O que não é verdade, porque aqui no Piauí mesmo, boa parte das escolas públicas do estado já contam com laboratórios e laboratórios muito bem equipados de informática. Mas imagina que nenhuma delas tem. Hoje, para você montar um laboratório de informática, considerando que você tem uma sala vazia, você vai gastar R$45 mil. 178.500 escolas vezes 45 mil vai dar aproximadamente 8 bilhões de reais. Sabe quanto foi o fundo eleitoral de 2024? 5 bilhões de reais, aproximadamente 5 bilhões de reais. Ou seja, só com o fundão eleitoral já daria para cobrir boa parte desse investimento. Ah, mas tem a questão da internet também. 65% das escolas contam com a internet e as outras 35%, o que daria aí mais ou menos 62.500. Você conta hoje com a tecnologia chamada Starlink. A Starlink é uma internet que você só faz comprar o kit, você pode botar em qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar do planeta Terra, que vai chegar a internet ali. Inclusive a internet do Elon Musk. Ela conta com 4 mil satélites ao redor do mundo, fazendo com que chegue a internet a qualquer lugar do globo. Então, a gente tem condição de fazer isso. Agora, é claro que eu estou sendo assim, imaginando um mundo que dificilmente vai existir. Mas isso daí só pode ser resolvido com o MEC. O MEC tem que regulamentar, tem que colocar a inteligência artificial na grade curricular. Isso já está acontecendo em alguns países. Na China, por exemplo, a partir de 6 anos. Já tem uma matéria de inteligência artificial. E de que forma ela pode auxiliar em correção de atividade de prova para encurtar o tempo do professor? É utilizado já muito isso aí? Em algumas escolas. Eu posso dar o exemplo do Colégio CPI, que o Colégio CPI é o seguinte: em média, um corretor de redação demorava 5 minutos para corrigir uma redação. Hoje, eles contam com a inteligência artificial, não é a Clarice, é outra, que foi feita por mim, com a ajuda da professora Sabrina, professora de redação. Aí, Sabrina, tu vai chegar lá, tá vendo? Excelente professora de redação, inclusive. Da produção também tem a Sabrina, espero que ela chegue lá de inteligente. E fala da Clarice, só que aí a Clarice foi feita pelos alunos. Sim. A Sabrina, que é o nome que eu coloquei na IA, em homenagem à professora Sabrina, que me ajudou demais a desenvolver ela, o corretor ele consegue reduzir esses 5 minutos em uma redação para 1 minuto e 27 segundos. E de que forma, tipo assim, é feita essa articulação? Tipo assim, que vocês pensam em melhoria, que articula para dar uma cobertura mais abrangente. Você pensa que eu vou, assim, encurtar o tempo, fazer que ela possa uma cobertura total. Pois é, aí no caso a gente fez uma instrução com todos os corretores
E aí os corretores conseguem entregar as redações num tempo muito mais rápido. Antes, como o CPI conta com uma grande quantidade de alunos, demorava mais ou menos umas 2 semanas para corrigir todas as redações. Hoje, em menos de uma semana, a redação já está na mão do aluno. E ele já está com feedback. Aí ele pega essa redação e já joga na Clarice e já sabe onde é que ele tem que melhorar. E é por isso que o CPI ele teve um resultado extraordinário em redação. Na verdade, não foi por isso, tá? Foi muito por conta dos professores de redação que tem lá. Mas o CPI hoje foi o primeiro lugar na média da redação do Piauí e o 5º lugar do Brasil. Ela veio para ajudar, tipo assim, a evasão escolar. Tipo assim, muitas matrículas, o cara no meio do curso sai fora. Ajudou, tipo assim, tentou empolgar, deixar mais povo estar de aula usando essa ferramenta. Assim, ela... Se for usada da maneira correta, sim, mas como ela não tem regulamentação, não. Mas sobre a evasão escolar eu poderia dizer algumas coisas. Hoje o Brasil, a cada 1 estudante, ou a cada 8 estudantes, 1 sai da escola antes de terminar o ensino médio. E quais são os motivos? O principal deles é o motivo financeiro. O principal é o motivo financeiro, depois tem a questão do transporte. Tem muito aluno que mora muito longe da escola, não tem transporte escolar, e aí ele termina desistindo, termina ficando desmotivado. Imagina aí, ter que acordar 4 horas da manhã para chegar na escola 7. É muito complicado. E tem também a questão da metodologia, porque hoje a metodologia da educação brasileira, ela ficou um pouco atrás em relação ao resto do mundo. Mas a inteligência artificial, ela pode ajudar no seguinte aspecto. Imagina aí, Braga, uma matéria de inteligência artificial aplicada ao empreendedorismo, já a partir do 8º ano, do ensino fundamental. Aí esse aluno vê no 8º ano, vê no 9º ano, e aí esse aluno, vendo a prática da inteligência artificial, a aplicação dela no mercado de trabalho, imagina aí essa mão de obra extremamente qualificada já entrando no mercado de trabalho para ser jovem aprendiz. Vai ser um salto grande. Resolveria muitos problemas, tanto da empresa como daquele aluno que está precisando de dinheiro. A gente falou muito já do programador. Quem quer entrar no mercado de trabalho? Como é que tá? Tá pagando bem? Programador, faz. Eu vou te falar. Tá trazendo muita lucratividade? Quem quer ser programador? Boa pergunta. Essa pergunta aí faz demais pra mim. Eu vou lhe falar a palavra que todo programador fala. Depende. Que tá programando, depende como é que tá. Depende de diversos fatores. O principal deles depende do seu QI, do que indique. Porque entrar no mercado de trabalho como programador, não vou mentir, tá difícil. Tá muito difícil. Para você entrar como programador júnior, tá muito difícil. Agora, depois que você se estabelece no mercado de trabalho da programação, você não vai sair. Você não vai sair porque você já tá testado. Já sabem que você é bom. É tanto que na empresa que eu trabalho, Braga, como eu sou bom de matemática, eu sou cientista de dados, trabalho muito com dados. Isso daí é uma coisa um tanto rara de se encontrar. O pessoal lá do meu trabalho pagou minha pós-graduação. Porque falou assim, não, esse cara é bom, só que para ele evoluir um pouquinho mais, ele precisa fazer uma pós-graduação em ciência de dados. Aí eles pagaram a minha pós-graduação. Então o mercado de trabalho hoje, ele tá bom para quem já está no mercado de trabalho. Agora, para quem vai começar, não vou mentir, não tá fácil. E aqueles professores que ainda não utilizam a inteligência artificial, como é que eles devem se preparar? Você tem que tentar se renovar cada vez mais e a tendência do mercado, né? E tem que seguir, né? Exatamente. O ideal seria que as coordenações, direções de escola, na verdade o MEC, já dê essa formação para o professor de maneira presencial, que seria melhor. Mas pode ser online também. Inclusive, eu estou com um curso em parceria com a faculdade, justamente de inteligência artificial na prática pedagógica. E aí, se o professor quiser participar, é só ele ir lá no meu Instagram, @prof.robertk. Lá no meu Instagram tem uma postagem sobre inteligência artificial na prática pedagógica, tem um númerozinho lá, o professor entra em contato com esse número, e aí já pode estar fazendo a inscrição dele para o meu curso que vai ocorrer, acredito que em novembro. A gente sabe que toda profissão tem risco. Há riscos éticos usando a inteligência artificial dentro da educação, como ela pode nos proteger, nos privar de algumas
coisa que possa nos trazer prejuízo, né? Porque tudo tem isso, né? Como é que É verdade. usar de forma ética e de forma certeira. E, Braga, a minha preocupação principal é com os alunos. Porque hoje, 93% dos alunos, segundo o estudo da Microsoft, ele não foi feito no Brasil, tá? Foi feito fora do Brasil. Mas 93% dos alunos já utilizam inteligência artificial. Muitos desses alunos, já trazendo aqui para o Brasil, eles estão utilizando inteligência artificial para fazer imagem com inteligência artificial. E muitos alunos não sabem que eles estão cometendo, talvez possam até estar cometendo um crime. Porque, segundo o Código Civil, artigo 20, você não pode utilizar a imagem de outra pessoa. Simplesmente você não pode utilizar a imagem de outra pessoa. Aí tem aluno que pega a imagem de uma pessoa, coloca na inteligência artificial e faz alguma brincadeirinha lá de mau gosto e tal. Aquilo ali é crime, segundo o Código Civil. E tem também, se você pegar, tem aluno fazendo o seguinte, pega aqui a foto do coleguinha, coloca na inteligência artificial e faz alguma brincadeirinha com ele. Isso daí é crime também. E a pena é uma multa que pode chegar até 20 salários mínimos. Porque isso daí tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tipo assim, como com essa formação, consegue tudo fácil? Será que nós vamos ter mais cidadão mais crítico, mais uma discussão mais aprofundada dentro da nossa história, dentro da nossa realidade? Ou vai deixar, tipo assim, vai ser um ensino um pouco mais artificial? Tipo assim, nós vamos fugir um pouco do nosso contexto histórico, vamos perder a nossa essência com isso ou não? Eu acredito que não, a inteligência artificial, isso não tem parte da inteligência artificial, isso tem parte da iniciativa pública. Porque você não... Porque assim, a inteligência artificial, ela entrega tudo de mão beijada para o aluno. Facilidade. O aluno termina a atividade mais tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai só copiar e colar. Então, a gente não está formando cidadãos mais críticos, porque o MEC ele não está se preocupando com isso. Então, a iniciativa pública ela tem que... Tem que regulamentar. E regulamentar, que eu digo, é pelo menos colocar uma matéria de inteligência artificial nas escolas e falar para o professor o que ele deve passar para o aluno. Dar um direcionamento correto, focando principalmente no fato de que a inteligência artificial ela é apenas uma ferramenta. Para você, ela é uma ponte para você chegar em algum lugar. E aí, alinhado isso ao fato de que o brasileiro não lê, isso daí não está formando cidadãos mais críticos, muito pelo contrário. Então, você tem que saber usar, mas usar de uma forma, né, bem clara, objetiva, que não seja prejudicial, né? Duvidar de tudo o que ela falar. Eu vou lhe dar um exemplo que tem muito na advocacia, que eu também atuo muito nessa parte da inteligência artificial aplicada à prática jurídica. A inteligência artificial, hoje, se você pedir para ela escrever uma jurisprudência, ela vai escrever. Só que o que é jurisprudência? É uma ordem expressa por um juiz ou tribunal. E isso daí, o advogado coloca essa jurisprudência no processo. E aí, o que tinha advogado fazendo? Tinha advogado que estava pedindo para ela escrever a jurisprudência. Aí, o que ela fazia? Ela pegava um pedaço da jurisprudência de São Paulo, um pedaço do Tribunal de Justiça de São Paulo, um pedaço do Tribunal de Justiça de Goiás, juntava e criava uma nova jurisprudência que simplesmente não existe. E aí, o que foi que o Conselho Nacional de Justiça fez? Vamos ter que regulamentar isso daqui. A inteligência artificial, hoje, na prática jurídica, ela consegue escrever petições muito bem feitas, contratos muito bem feitos. Por exemplo, o contrato da Code Academy foi escrito por inteligência artificial, mas foi revisado por um advogado. Isso daí vale ressaltar. Então, a pessoa ela tem que entender que a inteligência artificial ela erra. Inclusive no chat GPT lá embaixo tem assim: a inteligência artificial pode cometer erros. Então é bom você revisar. E tem muita gente que não está revisando. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Teve um caso que ficou famoso 3 anos atrás de um juiz que estava fazendo mais ou menos ali, estava julgando mais ou menos 47 processos por mês. Do nada foi para 133 processos por mês. Aí a galera já falou assim: eu acho que tem alguma coisa errada. Ele tá jogando esses processos rápido demais. O que ele tava fazendo na verdade? Ele tava mandando a inteligência artificial jogar os processos. Resolver por ele. E isso daí o Conselho Nacional de Justiça teve que intervir, regulamentou
e isso não pode mais. E detalhe, esse juiz, todos os processos, depois que foi verificado isso, foram anulados. Imagina só a confusão que isso teve. Qual a visão de futuro que o senhor tem dentro desse contexto todo da área social, da IA que nós estamos? O que tem por vir nesses longos 5, 10 anos? O que tem vir novidade no Brasil para implementar e trazer esse suporte para a gente? No Brasil, eu posso te dar um exemplo da China, depois a gente vem para o Brasil. O que estão fazendo lá na China? A China está fazendo algo, assim, inimaginável. Os Estados Unidos, ele está pegando o Gemini com o Google e está treinando o Google. Eles gastaram $1 bilhão para treinar o Gemini do Google para dar na mão de estudantes universitários a fim deles produzirem mais. Isso os Estados Unidos fez. Agora a China, que foi o que eles fizeram? Colocaram a inteligência artificial a partir dos 6 anos. A partir dos 10 anos, esse aluno já vê programação, inteligência artificial e machine learning. O que é machine learning? Aprendizado de máquina. Resumindo, simplesmente esse aluno lá na China, com 10 anos, ele já aprende a criar sua própria inteligência artificial. Então, isso daí seria o melhor dos mundos para a gente trazer aqui para o Brasil. Mas é uma realidade muito distante, porque eu não vejo o MEC fazendo nenhum movimento nesse rumo. Então, tipo assim, os nossos governantes, tipo assim, seja o estadual, o federal, tem que abraçar, né? Tem que investir mais, né? Tem. O que eu vejo muito é o que está acontecendo aqui no Piauí. O Piauí, ele meio que está destoando do resto do Brasil nesse quesito da inteligência artificial. Hoje aqui, você tem a soberania. A soberania é como se fosse um chat GPT treinado com dados em português. Porque, Braga, hoje o chat GPT tem 0,09% de dados em português. Ou seja, ele conhece muito pouco o Brasil, tampouco o Piauí. Então, se você pedir para o chat GPT fazer uma imagem das pinturas rupestres lá na Serra da Capivara, ele não vai fazer bem feito. Por quê? Porque ele não conhece. Aí o estado do Piauí, ele viu essa necessidade de você ter uma inteligência artificial que conheça melhor o Piauí para que ela possa dar respostas melhores para os piauienses. Então, criaram a soberania, desenvolveram a soberania. Você tem também a espia. Acredito que você já tenha visto algumas câmeras. Uhum. Aquilo dali nada mais é do que visão computacional. Como assim visão computacional? É como se você estivesse dando olhos para a inteligência artificial. Ela consegue saber o que está acontecendo e caso aconteça alguma infração, alguma imprudência ou até mesmo algum crime, ela vai saber que está acontecendo aquilo dali e ela vai avisar os órgãos competentes, ela vai avisar o ser humano. Vai conseguir, né, encostar caminho e facilitar, né, o trabalho na agilidade, né? Uma das coisas que a espia faz tem aqui um carro roubado, uma placa, ele vê a placa, ele procura na base de dados aquela placa, e aí ele fala assim, esse carro aqui, ele tem um registro de roubo com essa placa. Então, o que a gente vai fazer? A inteligência artificial avisa a polícia persegue o carro, e aí ela consegue recuperar ele. Olha como isso daí ajuda demais a população de maneira geral. Dentro dos seus conhecimentos, de tudo que foi discutido aqui, quem quer ingressar nessa trajetória, seja na física, seja em programador, no contexto do qual você tem experiência, como é que está o mercado? O que está por vir? Como é que o cara vai achar? O mercado está aquecido? Tem empregabilidade de todo mundo? Vamos lá. Na programação, para começar na programação tá complicado. Agora, para começar na inteligência artificial tá ótimo. Tá ótimo. Hoje você fazendo... Um exemplo aqui. Hoje o PIT, o Piauí Instituto de Tecnologia, tem uma graduação em inteligência artificial. Hoje, se você faz um curso superior em inteligência artificial no PIT, você já sai empregado, porque o mercado de trabalho ele precisa de profissionais que atuam com inteligência artificial. Um empregado que sabe utilizar a inteligência artificial da maneira correta, ele consegue resolver qualquer problema de qualquer empresa. E o que as empresas mais buscam? Elas buscam pessoas que resolvem problemas. Certo? De imediato, né? E, tipo assim, essa formação demora o tempo?
Depende. Depende do que o cara quer trabalhar. Depende. Eu acredito que para você se tornar bom em inteligência artificial, demoraria pelo menos 1 ano. Para você se tornar ótimo com inteligência artificial, uns 2. Para você começar a ensinar inteligência artificial, que é o que eu faço, tem que ser pelo menos 3 anos. Eu já atuo nessa área de programação há 6 anos. E nessa parte de inteligência artificial, há mais ou menos uns 3 anos. E aí eu diria... E detalhe, Braga, toda hora aparece uma coisa nova. Toda hora atualização do chat GPT-5. Só esse ano que foi que já teve o chat GPT-5, já teve o Nano Banana, que é uma inteligência artificial do Gemini, que ela faz imagens perfeitas. Tem o VO3, que é a inteligência artificial também do Gemini, que faz vídeos com áudio. Inclusive, você já vê propagandas feitas com inteligência artificial. Eu não sei se você já chegou a ver a propaganda do Burger King. A propaganda do Burger King é uma inteligência artificial. Foi feita com inteligência artificial. Propaganda da Latam foi feita com inteligência artificial. Teve a propaganda que passou na final da NBA, feita totalmente com inteligência artificial. E essa propaganda da NBA foi a primeira e a que mais chamou a atenção. Por quê? Porque só custou $2.000 e demorou menos de 1 dia para ser feito. Incrível. Então, tipo assim, Alan, acima da média, foi? A gente poderia passar a tarde indo pela noite e não chegar nem a metade do conhecimento que você tem. Você trouxe, muito agradeço o programa Tarde Já, só temos a agradecer, foi incrível. A gente sempre está trazendo pauta atuante que possa devolver esse conhecimento para nossos seguidores e levar conhecimento à frente. Visto que o programa Tarde Já hoje, nós temos orgulho de dizer que é um piauiense falando para o mundo. Hoje nós estamos aqui falando de Teresina, para o Brasil, para a Índia, para a Turquia, para os Estados Unidos, para o Irã. E estamos em outros países fora que eu estava vendo problema. Estou devendo para vocês. Estamos enveredando em outro país. Então, é fazer perfeito. É levar com decência, com seriedade. Exatamente. E você, que é mais jovem do que eu, brilhou, foi acima da média e arrasou com a gente hoje. E está aqui com o legado dessa canecazinha, mais que merecido pela sua passagem com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de falar de um tema que eu acredito que seja tão importante para a vida e para a história do Brasil também. Quanto mais rápido a gente acordar para essa realidade, mais rápido a gente vai começar a desenvolver melhor o nosso país. Muitíssimo obrigado. Isso é o programa Tarde Já. E volte outras vezes, tipo assim, quando tiver novidade, a gente tá aqui. Seja sempre muito bem-vindo. No ar, a alegria que contagia. Programa Tarde Já, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.